Olá, essa é mais uma aula do curso de ferramentas para aulas online e aqui vamos falar um pouco sobre as tendências que já estavam sendo previstas pelos pesquisadores e especialistas da área da educação. Muitos de nós já estávamos cientes do uso das ferramentas de webconferência e vídeos, tanto para executar o nosso trabalho quanto para melhorar o conteúdo das nossas aulas. O uso das ferramentas de webconferência e de gravação de vídeos, elas são essenciais para o ensino à distância. É através desse tipo de recurso que as aulas elas são gravadas e transmitidas até de maneira online. E apesar da gente ver isso muito focado para o ensino à distância, nos últimos anos a gente pode perceber uma entrada grande desses recursos também nas disciplinas presenciais. É muito comum que elas sejam utilizadas para facilitar no momento do ensino de cada professor. E na verdade o que percebemos é que o ensino presencial já está se aproveitando desses benefícios. Nas universidades federais, o uso desse tipo de ferramenta já é uma realidade há algum tempo. Quando os programas de pós-graduação começaram a sofrer corte em suas verbas, foi necessário adotar uma abordagem diferente para inserir um membro externo da instituição nas bancas de defesa e qualificação. Então, as webconferências foram uma das formas utilizadas pelas instituições para suprir essa necessidade. E também reuniões de trabalho e de grupos de pesquisa e extensão, onde alguns membros participantes podem estar geograficamente distantes, e as ferramentas fazem essa aproximação. E na internet existe uma infinidade de cursos que podem ser feitos exclusivamente de maneira online, onde você obtém o conteúdo através de diferentes ferramentas, mas principalmente com o uso de videoaulas gravadas. Então esses vídeos acabam formando um repositório de conhecimento e de material já pronto, o que facilita a disseminação desse conteúdo e o acesso por outras pessoas, inclusive em edições futuras do mesmo curso. E claro, como dito anteriormente, essas ferramentas facilitam em muito a realização de encontros não presenciais, principalmente nesse momento de distanciamento social que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus. É importante termos este leque de ferramentas disponíveis nas nossas opções para que a gente consiga entregar um conteúdo de maneira rápida e de qualidade. E quando inserimos as ferramentas de webconferência nas nossas disciplinas presenciais, a gente acaba inserindo um outro modal de ensino. A gente acaba misturando o ensino presencial com o ensino à distância, formando um ensino híbrido. E é possível tirar o melhor das duas situações. Então, mesmo antes da pandemia, os especialistas já previam que essa era uma tendência para as salas de aula, que é tirar um pouco da carga presencial, transferindo parte do conhecimento para ferramentas online, fazendo com que o aluno tenha um gerenciamento melhor do seu tempo, podendo aproveitar esse conteúdo em um momento que for mais conveniente. Então, a partir desse momento, a gente junta alguns benefícios que existem da sala de aula com o ensino através das ferramentas online, formando um ensino híbrido. Mas é claro, nem tudo pode ser trocado de uma hora para outra. Existe uma forma nova de pensar para que essa forma de ensino seja incluída de uma maneira mais natural. Então o aluno ele passa a ser visto de uma forma diferente, ele tem mais autonomia com relação ao seu tempo, mas para dar suporte a isso a gente precisa ter uma gestão boa e um certo controle sobre o andamento do conteúdo. Então o papel do professor também muda, ele não é mais a única fonte de conhecimento no momento fixo de tempo. Ele também acaba tendo um papel diferente, ele não é só mais a pessoa que vai fornecer o conteúdo, mas agora ele vai ajudar a administrar o andamento dessa absorção do conhecimento. A cultura da instituição também precisa prever esse tipo de ensino para facilitar para ambos os lados. Então, com as ferramentas corretas e com o planejamento também correto, a gente consegue juntar os benefícios dos dois lados, formando um novo modal de ensino que pode ajudar na produção de um conteúdo de ainda mais qualidade. Uma das coisas que a inclusão desse novo modal online requer um pensamento diferente é a questão do gerenciamento do tempo. Tanto o aluno, que recebe mais autonomia, ele precisa saber como gerenciar o seu tempo, quanto o professor, ele também precisa estar ciente de que a utilização de novas ferramentas pode consumir mais tempo e ele precisa incluir isso durante seu planejamento. Então essa mudança de cultura ela precisa ser prevista com uma certa antecedência. Não é tão fácil fazer a troca. Existem resistências com relação ao uso da tecnologia e existem também dificuldades com relação à disponibilidade de recurso. Pode ser que nem todos tenham acesso a dispositivos para produção ou mesmo consumo desse material.
E com certeza o apoio de ferramentas extras é essencial para que tudo isso possa ser construído de uma maneira mais fácil. Uma outra tendência inerente ao ensino híbrido é a inversão da sala de aula. Como a gente começa a disponibilizar mais conteúdo online para ser consumido fora da sala de aula, há um comportamento inverso do uso desse espaço. Então agora vai haver um período considerável de absorção de conteúdo fora da sala. E aí os encontros presenciais eles vão ter um tempo diminuído e esse tempo vai precisar valer a pena. Então, o formato tradicional, onde a gente tem a maior parte do tempo o aluno absorvendo o conteúdo dentro de sala e um pequeno período fora dele fazendo alguns exercícios ou lendo material extra, ele é invertido. A gente passa a ter mais tempo do aluno absorvendo o conteúdo fora da sala de aula do que dentro. A gente começa a trazer atividades mais práticas. Então, os encontros presenciais, eles passam a ter um outro foco, porque o entendimento ele vem antes da aula. O aluno já chega com pré-preparo para a sua aula presencial. E aí, esse conteúdo que foi adquirido, absorvido de maneira autônoma, agora ele precisa tirar as dúvidas, entender detalhes ou se aprofundar nas discussões. Então, o período do encontro presencial pode ser usado de uma maneira mais incisiva, mais presente para tratar de assuntos mais específicos, ou talvez aprofundar mais um assunto. Então o aluno ele já pode, antes mesmo de entrar em sala, já ter aplicado esses conhecimentos de alguma maneira, através de atividades que já foram previamente preparadas para ele. E aí na sala ele verifica e tira as dúvidas com o seu professor. Então, a partir do momento que a gente insere ferramentas de videoconferência e materiais no formato de vídeo, que a gente faz a transformação do ensino e da sala de aula no formato híbrido, e que há uma inversão no formato da sala de aula, a gente precisa repensar também o formato e a duração das aulas. Se o aluno vai consumir maior parte do conteúdo fora de sala de aula, ele provavelmente vai estar com um nível de concentração diferente, com mais dispositivos e com mais informações podendo tirar a sua atenção. Então, quando o conteúdo puder ser produzido de uma maneira mais específica e mais direta, melhor. O tipo de abordagem aqui ele pode ser mais curto, com início, meio e fim. Talvez até fazer um roteiro para suas aulas ou mesmo para os pequenos subtópicos para que eles formem um conteúdo, um pequeno pacote pronto para ser consumido. Quando o conteúdo for disponibilizado no formato de vídeo, preste atenção para que a duração deles não fique tão extensa. Adote o padrão para que cada um tenha no máximo 30 minutos de duração. Mas melhor ainda se você conseguir fazer pequenos tópicos com início, meio e fim também, durando no máximo 10 minutos. Esse formato de duração mais curto dos conteúdos já há muito tempo é utilizado pela própria indústria e pelo próprio comércio. É só a gente ver os comerciais da televisão. Quando o comercial tem a duração de mais de 30 segundos ou 1 minuto, a gente não foca mais atenção nele. E o mesmo vai acontecer com as suas aulas. Então, quanto mais curto, mais direto e mais rápido ele for, melhor. Então isso acaba trazendo um outro conceito que também está dentro das tendências para a educação, no formato das aulas, que é a introdução do microlearning, que é a gente fazer aprendizado em micropacotes. Então cada assunto vira um pacote bem pequeno, individual e que ele sozinho já se sustenta. E por fim, algo que é inevitável ao longo do tempo é a inclusão de mais interatividade nos materiais disponibilizados, seja de diferentes formas, incluindo os vídeos, que já são mais comuns, já estão mais disseminados, mas a inclusão também de quizzes, jogos, podcasts, infográficos, entre outros materiais que podem ser produzidos. Aí tudo isso vai depender do seu público-alvo. E se você perceber, todos esses conteúdos das tendências, eles são inerentemente conectados. Então no tópico anterior, quando é falado a questão da interatividade, a gente acaba caindo num outro tópico que é chamado da gamificação. No mundo todo tem se falado muito sobre a transformação de diferentes produtos, entre eles a própria educação, num formato mais leve, mais fácil, através da sua visualização como se fosse um jogo. Basicamente, onde você tem um conjunto de objetivos a serem atingidos com algumas regras que também estabelecem os desafios e conforme eu vou cumprindo, passando por esses desafios, eu vou tendo recompensas. Então não necessariamente que você vai ter um jogo para ensinar alguma coisa, mas você pode transformar o ensino de algum assunto em um formato de jogo.
Então esse tipo de abordagem acaba deixando a aula um pouco mais leve e mais fácil de ser apreciada pelos alunos e também prende mais a atenção deles. Acaba promovendo uma aprendizagem maior porque você consegue ter mais a atenção da pessoa que está ouvindo e, claro, acaba aumentando a interatividade que a gente comentou no ponto anterior e esse engajamento, porque ele vem da ideia de que as pessoas elas não querem, na ideia do consumo, elas não querem mais apenas consumir, mas elas querem fazer parte do jogo. E na sociedade atual existem diferentes exemplos disso funcionando e a gente nem se dá conta. Por exemplo, se você já participou de um programa de milhagens do cartão de crédito, basicamente você esteve inserido em um jogo, onde você tem um conjunto de regras para gastar uma determinada quantia em compras, o que vai te gerar uma determinada bonificação, e essa bonificação você pode resgatar no formato de prêmios, que basicamente são convertidas em viagens ou produtos. Tem um outro aplicativo também que conseguiu transformar um ensino de diferentes línguas em um jogo, que é o Duolingo. Você aprende diferentes idiomas brincando, passando cada fase você tem um objetivo de palavras que te rendem pontos e esses pontos te posicionam com relação a diferentes pessoas no mundo e isso acaba incentivando os usuários a praticarem cada vez mais. Várias empresas do ramo da saúde ou do ramo do esporte desenvolveram aplicativos para incentivar os seus usuários a realizarem corridas ou outras atividades físicas. Eles conseguiram bolar uma maneira de incentivar cada um dos seus usuários dependendo da sua rotina diária. Então eles te convidam a bater suas metas pessoais, então dependendo do número de quilômetros que você correu num dia ou durante a semana, na semana seguinte ele te lembra de tentar bater ou de tentar manter a mesma rotina e isso te rende pontos. E aí você é classificado no mundo todo com outras pessoas. Então você acaba convidando outras pessoas para tentar fazer um tipo de jogo e aumentar a autoestima e a realização de atividades físicas. Em disciplinas do curso de economia podem ser utilizados softwares de simulação de aplicação na bolsa de valores. Você pode colocar diferentes grupos de alunos fazendo simulações em softwares que simulam a situação real e assim ajudando eles a fazer a absorção desse conteúdo. Em disciplinas de farmácia e enfermagem, existem jogos de tabuleiro que ensinam os alunos a fazerem a correta administração de fármacos. Mas é sim uma tendência dessa visão diferente e mais leve do ensino através da aproximação com os jogos. Então essa tendência do ensino híbrido acaba trazendo também um outro conceito que a gente já mais ou menos conhecia, que era do e-learning, que é o Electronic Learning. Mas nos últimos anos, com a popularização dos dispositivos móveis, esse conceito do e-learning ganhou uma nova denominação, conhecido como m-learning, de Mobile Learning. Porque a partir do momento em que você começa a consumir o conteúdo a partir de um telefone celular, onde a tela é menor, a conectividade é um pouco mais reduzida e você tem diversos outros aplicativos juntos no mesmo dispositivo, a gente precisa olhar para esse tipo de consumo de uma maneira diferente. Então isso vem da ideia de que o número de dispositivos móveis é cada vez maior. Então, além disso, dentro dos grupos familiares, é comum que eles estejam disponíveis em maior quantidade. Enquanto a gente tem, geralmente, um computador por família, você pode ter praticamente um telefone por pessoa acima de 16 anos. Então a gente precisa começar a ver esse tipo de dispositivo como uma das fontes de consumo de conteúdo dos nossos usuários. E aí, para que eles tenham uma experiência completa, dadas as limitações de cada dispositivo, a gente precisa pensar que o conteúdo precisa ser direcionado para eles. Porque o funcionamento é diferente de um computador onde você tem uma tela grande. Geralmente, nos dispositivos móveis, você tem apenas um aplicativo aberto por vez. Então é diferente de um navegador no computador, onde você pode ficar trocando de abas de maneira mais recorrente. Não faz mais sentido entregar para um aluno uma sequência de PDFs com letra pequena, porque o PDF não foi feito para ser lido em dispositivos móveis. Esse conteúdo ele precisa ser transformado e entregue de uma maneira mais legível, de uma maneira mais acessível para o usuário de dispositivo móvel. Na era da tecnologia, fala-se muito sobre o uso das redes sociais. E aqui eu trago para vocês uma reflexão de como elas podem ser úteis no momento de planejar a sua aula. Só que para a gente atingir o aluno, nós precisamos antes saber
que tipo de rede social ele usa. Existem diferentes estudos que mostram quais são as redes específicas para cada caso. E quando se trata de faixa etária, a gente precisa levar em consideração que nem todos usam também as mesmas ferramentas. Se você está num público mais jovem, é mais provável que eles estejam usando redes sociais de compartilhamento de fotos e de mídias, como por exemplo o Instagram. O uso das redes sociais vai depender muito do tipo de público que você está querendo atingir. Então, talvez a entrega de conteúdo não seja feita especificamente pela rede social, mas aquela questão de fidelizar, de engajar os seus usuários pode ser feita através das redes sociais. Uma parte das recompensas pode ser feita com publicações em redes sociais. Então, dependendo da faixa etária com que você está trabalhando, talvez uma abordagem não seja tão boa quanto a outra. Por exemplo, nas pessoas mais novas, trabalhar só com e-mail não é uma boa. A maioria dos jovens, eles estão mais voltados para redes sociais ao estilo do WhatsApp e do Instagram. E aí a gente recai também que, será que só os avisos no Moodle eles vão ser suficientes? Provavelmente não. Então a gente precisa inserir ferramentas mais dinâmicas de comunicação com os alunos. Eles não vão ficar todos os dias entrando no Moodle. O Moodle não tem um aplicativo específico que lembra eles das atividades. Então o ideal é que a gente integre junto a todas as nossas ferramentas uma outra que possa ser utilizada para essa comunicação ser mais fluida. E tudo vai depender do público-alvo. Se é um público mais próximo da tecnologia ou não, se é um público mais novo ou não. Então isso vai depender da sua situação. Mas vale sempre ressaltar que os ambientes colaborativos eles são muito interessantes. E a gente pode usar isso no favor de que os alunos interajam mais e compartilhem mais informações. Isso pode ser um forte aliado no momento da aprendizagem. E aí você precisa descobrir qual é o caso mais ideal para a sua situação. Os desafios dessas novas tendências eles são grandes, mas eles são animadores, pois eles são muito interessantes e eles podem trazer um resultado muito bom. E a nossa intenção aqui nesse curso é trazer um conjunto de ferramentas básicos que possam te ajudar a iniciar na caminhada de cada uma dessas tendências. É muito provável que elas sejam irreversíveis a longo prazo, então é melhor que a gente já se ambientalize agora e comece a fornecer um conteúdo de melhor qualidade.